Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos na nossa palestra pública, todas as quartas-feiras. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente faz essa palestra toda quarta-feira, às 7h30, horário aqui de Portland. E é uma palestra rapidinha, não demora muito. A gente escolhe um capítulo aleatoriamente dos livros da coleção, normalmente é do Fonte Viva, né? Que é o psicografado por Emmanuel, através de Chico Xavier. E a gente lê o capítulo que tem lá, normalmente para quem conhece esses livros, ele tem um versículozinho da Bíblia só, e a partir desse versículo da Bíblia, Emmanuel faz toda uma explanação por uma visão espírita, né? Traz uma mensagem aí forte para a gente. E aí a gente lê esse capítulo e fala um pouquinho de explanação aqui. Eu vou falar no máximo uns 10 minutinhos, não é muito. A gente faz uma oração inicial, né? E depois de ler o capítulo e falar um pouquinho dessa interpretação espírita, a gente fecha com um passe virtual. Então, a gente faz isso toda quarta-feira às 7h30. A primeira quarta-feira do mês a gente faz em inglês, né? Que é com uma palestra aberta, uma palestra pública, a gente faz em inglês, para a gente poder ter aí a recepção de todas as pessoas. Então, eu vou pedir agora para todo mundo ficar bem à vontade, respirar fundo, fechar os olhos de preferência para a gente fazer a nossa oração inicial. Então, pedimos a todos os mentores espirituais que aqui estão, nos nossos lares, nas nossas casas, que realmente abra os caminhos, os canais de entendimento, de amor para esse momento em que estamos juntos, para aprender mais sobre a palavra de Jesus, para receber o amor de Deus, para receber essa energia espiritual tão importante na nossa vida. E para nos conectarmos, né? Que a gente sabe que não existem barreiras para o mundo espiritual, não existem barreiras para o amor. Estamos todos em nossas casas, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia, mas conseguimos receber de coração aberto todo o amor que vem de Deus e todo o amor que vem uns dos outros. Obrigado, nosso Mestre Jesus, que através das pessoas aqui reunidas consegue nos engrandecer espiritualmente, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por nos guiar no caminho do amor. E eu peço agora que cada uma dessas casas que estão recebendo essa mensagem recebam uma luz bem forte, bem brilhante, de proteção, de acolhimento e de amor, Senhor. Que essa luz se estenda para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para as cidades vizinhas e para toda a humanidade nesse momento que tanto necessitamos. Que a mensagem de hoje toque o coração de cada um de uma forma, a forma que o Senhor sabe que a gente precisa. Então peço que através de mim, que só estou aqui como um canal, o Senhor possa enviar as mensagens que cada um precisa para esse dia e para o restinho dessa semana. Que nós continuemos conectados com esse amor espiritual tão forte que nos une. Em nome de Jesus, assim seja. Graças a Deus. Vou tirar aqui a musiquinha. E aí, gente, o capítulo de hoje é o capítulo 28, né, do livro Fonte Viva. Parabéns aí pra tu. Beijo. Beijo, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Se todo mundo pudesse colocar no mudo. Foi. E aí, como eu falei, eu vou começar lendo o capítulo, né? Então, o versículo que ele escolhe para esse capítulo é Lucas, capítulo 5, versículo 31. E o versículo fala assim: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E esse é o texto que Emmanuel explica para a gente. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas.
Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo, sempre que possível, a atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Eu achei muito bonito que primeiro me chamou a atenção aqui, nesse texto, é esse convite à doação, né? É um convite a dizer assim, a gente nunca tem pouco para oferecer, né? Às vezes a gente acha que não tem nada para oferecer, que as pessoas não precisam da nossa ajuda ou da nossa palavra, né? E esse texto é todo um convite e um lembrete de que nós temos sim muito a oferecer. E ele começa do básico, né? Que é a alfabetização, assim. Né? A gente sabe ler, a gente sabe escrever. Tem gente que não sabe, né? E o que a gente está fazendo para tecer essa mão amiga para as pessoas que não sabem, que não podem, que não têm? Enquanto você sabe, você pode, você tem algumas coisas. Talvez não tudo. Talvez você também precise ser receptor de outras coisas de outras pessoas. Né? Mas é um convite que nós temos nas nossas mãos esse poder de ajudar o outro. Né? E eu estava vendo um pouquinho esse capítulo, na verdade é o 5, né? E eu fui ler ele inteiro para entender de onde vem essa frase, né? Que não necessitam de médicos. E esse capítulo, não sei se vocês já leram, mas com certeza vocês já ouviram as historinhas que tem nele, né? Que começa com a pescaria de Simão, né? Quando o Simão estava lá desencorajado, que não tinha pegado peixe nenhum. E Jesus foi lá falar com ele. Ele falou, não, mas a gente foi ontem à noite, não deu certo. E Jesus falou, não, mas vai lá no meio e joga a sua rede. E não cabia de tanto peixe dentro dos barquinhos de Simão, dos amigos de Simão, de tanto peixe que tinha, né? E quando ele viu tudo aquilo, ele falou para Jesus assim, Senhor, eu não sou digno, né? Eu sou pecador, agradecendo. E Jesus só falou assim, não se preocupa, você será pescador de vidas humanas. E aí, continuando essa trajetória, ele encontrou um leproso no meio do caminho. O leproso falou para ele assim, Senhor, se o Senhor quer, se queres, né, me cura. E aí o Senhor falou, eu quero. E curou o leproso. E ainda falou assim para ele, não fala para ninguém. Só vai até o sacerdote e doa, né? Faz o seu testemunho, faz um trabalho de doação, né? Como talvez em linguagens de hoje, né? Repasse esse bem que eu te fiz, né? Vá também fazer o bem. Não precisa fazer a propaganda, só precisa fazer o bem. E aí teve uma outra situação nesse mesmo capítulo ele vai explicando cada uma delas, em que um paralítico estava numa maca e aí esse pessoal que estava ajudando ele fez de tudo para no meio da multidão, subiu em cima do negócio para colocar o paralítico na frente de Jesus. E Jesus, vendo que eles tinham muita fé, né, viu que eles fizeram o que eles puderam para chegar até ele, curou o paralítico. Então, aqui são alguns exemplos. E aí teve uma pergunta que fizeram, né, os fariseus fizeram para Jesus, mas por que você fica no meio dos enfermos? Por que os seus discípulos comem e bebem com pecadores? E aí foi nessa hora que Jesus falou, porque os que estão sãos não precisam de médico, quem precisa é quem está doente. Né? Então, a gente não precisa estar com pessoas que são só os nossos semelhantes, que tá tudo bem sempre. Né? A gente precisa estar no meio das pessoas que necessitam da gente. E como eu falei no início, não necessariamente que será uma ajuda muito grande ou com alguma coisa que você ainda não alcançou. Todos nós estamos nesse processo de reforma íntima, né? De se melhorar internamente. E aí o convite aqui é, uma vez que você consegue chegar nesse estágio de melhoramento, seja do simples da alfabetização, até você ser uma pessoa alegre, até você conseguir ter humildade, como que você passa isso para frente? Como você ajuda o outro também, né, a abraçar isso?
E o que que significa essa ajuda aos enfermos, né? Que é a caridade, que é fazer o bem, que é você se entregar, essa doação, né? Do seu tempo, do seu conhecimento, de bens materiais, de um cuidado, né? Pequenos gestos. Eu estava estudando, né, para fazer essa palestra, e aí ouvindo também algumas palestras em relação a esse capítulo, e falando isso mesmo, né? Às vezes a gente se sente tão sem não pode agir sem poder fazer nada nessa situação de pandemia, por exemplo, nessa situação que a gente está enfrentando aqui no Oregon, né? Muitas famílias tendo que sair das suas casas porque tá tendo queimadas, tá tendo fogo, e a gente fala, gente, o que que eu posso fazer? Né? E às vezes a gente tem os recursos, sejam financeiros ou de ajuda, algumas instituições, mas às vezes a prece, né, como a gente já estudou aqui nos nossos livros, de André Luiz, aqui nos nossos estudos do Evangelho, a prece ela é tão mais poderosa do que a gente pode imaginar. No momento que a gente não pode estar fisicamente com a nossa família, no momento que a gente não pode estar fisicamente com os nossos amigos, a gente não pode estar fisicamente com ninguém, né? Na verdade, só com as pessoas aqui da nossa casinha. Então, para quem a gente não pode, a gente acha que só essa ajuda física que vai ajudar, você ter a sua fé e a sua prece, a força da prece, o quanto ela é poderosa, o quanto ela pode mudar, o quanto ela pode mudar o curso das coisas, o quanto ela pode passar uma força para outra pessoa, né? Quem aqui já não teve um exemplo de você estar orando por alguém, fazendo uma prece, e a pessoa depois fala para você, sem nem saber que você estava, nossa, eu me senti tão melhor ontem, tal horário, né? A gente sabe que existe uma conexão muito forte, o poder da prece, o poder da oração, quando você tem esse amor, né? Essa entrega, essa doação, que você não pensa só em você, mas você está ali priorizando o outro. Né? Então, é isso que Jesus quis dizer com os enfermos. São as pessoas que precisam em qualquer área. Né? Não é só aquelas pessoas que estão extremamente doentes. Claro, hoje, por exemplo, nessa situação, várias pessoas estão realmente fisicamente doentes nos hospitais, e o quanto é importante a gente, além, né, de enviar essa prece, essa força, poder fazer o que a gente puder. Mas o enfermo, que ele fala, e por isso que eu coloquei entre parênteses, é qualquer necessidade do nosso espírito, do nosso coração também, né? E aí outra coisa que eu acho legal, que ele fala nesse texto, é o quanto é importante a gente fazer a nossa reforma íntima, né? É esse melhoramento interno. Da gente não se afastar. Às vezes é difícil para algumas pessoas. Para mim, eu falo que para mim é difícil ver o sofrimento, né? Principalmente de quem a gente ama. É difícil você estar ali cara a cara com a notícia que não é tão boa, porque a gente só quer celebrar. Mas elas existem, né? Então, essa proximidade de ter amor e umidade com quem está enfermo, e toda vez que eu falar enfermo, entenda com todas as variações, né? Não estou falando só de doença do corpo, mas qualquer necessidade, né? O quanto é importante nós estarmos próximos e ser uma mão amiga, né? E é interessante no texto de Emmanuel que ele começa lá no básico da alfabetização, mas ele vai meio que até crescendo, assim, no quanto de melhoramento que a gente pode ir alcançando e o quanto é importante a gente devolver e ajudar as outras pessoas a chegarem lá também, né? Fazer algo pelos mais necessitados, seja de onde essa necessidade venha. Essa mensagem está muito ligada ao nosso pensamento e à nossa atitude, né? A gente pode ter um pensamento de rejeição, de não querer ver, de não querer abraçar, de não querer fazer parte, né, de uma mudança ou de um melhoramento de uma pessoa próxima da gente, ou de um amigo, ou de alguém que a gente nem conhece. Mas ele convida a gente a ter esse pensamento e essa atitude, fazer algo, né? Jesus deu esse exemplo, quando ele diz, não conta para ninguém que eu te curei, vai lá e faz o bem você também. Né? Então, a gente sempre tem algo a oferecer. A gente sempre tem algo a oferecer. Por mais que a gente não tenha uma boa visão de nós mesmos, não se valorize, não tenha esse auto-amor, né? Um convite também para a gente olhar para a gente e falar, eu me amo, eu sei que eu posso oferecer algo, talvez não tudo que eu gostaria, mas tudo bem também, né? Mas eu posso oferecer algo e eu vou lá e eu me coloco à disposição, né? A gente ficar atento aos pedidos de ajuda que às vezes não são claros, né? A gente tá aí, por exemplo, esse mês de setembro é o mês de Setembro Amarelo, né? Que é a prevenção do suicídio. E quantas histórias a gente vê de momentos como esse que são tão surpreendentes que quem está dentro de casa não imagina, né, o que está acontecendo. Esses pedidos de ajuda silenciosos, assim, que a gente não vê mesmo. Então, quanto é importante
a gente ter esse pensamento de que a gente sempre pode ajudar, porque aí deixa talvez a gente um pouquinho mais alerta, né? De que a ajuda tá aqui nas nossas mãos, nas nossas palavras e de novo na nossa prece, né? O quanto que é importante a gente não perder esse foco e esse exemplo, né? Que é essa vivência dos ensinamentos de Jesus. Ele mostrou pra gente que amar o próximo como a si mesmo é um dos mais importantes mandamentos, né? Você estender esse amor até aos seus inimigos. Porque é fácil amar quem ama a gente. É muito fácil. E na visão espírita, a gente sabe que aquelas pessoas, principalmente da nossa família, que a gente tem uma maior dificuldade, são essas que a gente tem que aprender mais, né? Quando a gente traz o conceito da reencarnação, de coisas que a gente tem ali para envolver nessa encarnação e aproveitar nessa encarnação, porque tem um histórico, né? Então, a gente tem aí pontos que às vezes são mais difíceis. Onde foi que eu vi isso? Eu vi em alguma palestra de Haroldo, acho que em alguma das aulas que a gente teve do ESG, a gente falou sobre isso, né? Às vezes o tio mais difícil, aquele que você fala, nossa senhora, é aquele que você precisa mesmo ter aquele amor, porque tem alguma coisa aí atrás que precisa ser resolvida e a gente está tendo mais uma oportunidade de fazer isso. Então, estender essa mão até aquelas pessoas que a gente não tem tanta afinidade, né? A oportunidade de estar nessa experiência do corpo é para isso também, né? Principalmente quem está mais próximo da gente. Lembrar que a caridade ela só existe quando existe amor, né? A gente precisa trazer esse amor transcendente, assim, esse amor, um amor maior, um amor pela humanidade, um amor pelo homem, no sentido de ser humanidade, né? Do irmão, né? Somos todos irmãos. Hoje nós estamos nessa configuração, seja de amigo, de pai, de mãe, de irmão. Hoje é essa configuração. Mas a gente sabe que na vida eterna, no mundo espiritual, todo mundo é irmão, né? E a gente está aqui nessa configuração para aprender algo. Para a vida, eu coloquei isso aqui que requer equilíbrio, um pouco até lembrando dessa parte de que às vezes a gente tem essa tendência de querer ficar mais próximo e conectado com quem a gente se dá bem, com quem é parecido com a gente, né? Então, se eu estudo espiritismo e eu acredito, então vou me conectar só com essas pessoas. Ou não, eu gosto de futebol, eu gosto disso, eu gosto daquilo, só vou me conectar com aquelas pessoas. É uma tendência natural do ser humano. E essa mensagem de Emmanuel lembra pra gente que a gente precisa desse equilíbrio, né? As pessoas que talvez não estejam na mesma página, mas o como é importante a gente se conectar. Porque também é uma troca, né? Quando a gente ensina algo, a gente às vezes, muita gente que faz voluntariado fala muito isso, né? Eu fui para lá achando que eu estava ensinando e aprendi muito mais. Então é uma troca. Sempre que a gente doa algo, né? A lei do dar e receber. Tem algo que a gente recebe também, né? E recebe no sentido de aprendizado, de engrandecimento. Essa nossa reforma íntima, ela fica muito mais valorizada e robusta quando a gente tem essa troca, né? E é normalmente com o doente que a gente aprende a servir, né? Porque cuidar de um doente, de um enfermo é mais difícil, né? Requer tempo, requer dedicação. Às vezes você não quer, às vezes a dor é no meio da madrugada, né? E você não tá afim de acordar no meio da madrugada, mas é aí que você aprende, é aí que a gente aprende, né? O verdadeiro sentido do que é servir, né? E aí, só para a gente fechar, eu queria trazer uma das perguntas do Livro dos Espíritos, que eu achei que tem uma conexão muito forte com essa mensagem, porque traz um esclarecimento muito forte sobre a caridade, né? E qual, a pergunta 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Essa é uma das perguntas do Livro dos Espíritos. E a resposta dos Espíritos é que é benevolência para com todos, né? Lembra que eu falei aqui dos inimigos? Lembra que eu falei da pessoa difícil na família? Os Espíritos dizem para a gente que, como entendia Jesus, é que é benevolência com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. É difícil, né? Mas é isso. É quando a gente fala em fazer caridade, às vezes a gente acha que é dar um prato de comida, que é dar dinheiro, que é fazer um voluntariado de tempo, mas é também, mas é bem maior, né? Aí Allan Kardec traz uma explicaçãozinha um pouco maior sobre essa resposta, né? Que eu achei que também cabia muito bem com essa mensagem. Ele fala assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça,
Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, aquilo que a gente queria que fizessem com a gente faz com o outro aquilo também que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Achei essa última frase muito bonita, né? Porque é de uma humildade, de uma vulnerabilidade, né? Você reconhecer de que o que a gente precisa como humanidade é de encurtar essas distâncias, né? Seja de evolução moral, seja de evolução intelectual. Então, como que eu consigo encurtar a distância das pessoas que são ou inferiores ou iguais ou acima, né? Também. Então, como que eu me melhoro para poder encurtar a distância acima? Quando que eu ajudo o inferior a se melhorar para encurtar a distância para baixo? Então, eu achei que casa muito com essa mensagem de Emmanuel, para a gente relembrar o que é caridade, né? Se é algo que a gente sabe que o quanto engrandece os nossos corações, os nossos espíritos, e o quanto isso é importante também na prática, né? E aí, só para a gente fechar um pouquinho da última frase lá do texto de Emmanuel, a vida não reclama o teu sacrifício integral, né? Em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. O que ele está querendo dizer aqui é que quando a gente tem esse objetivo da felicidade comum de todos, da humanidade, a gente está se beneficiando, porque a gente está participando de uma construção de um mundo melhor, né? E a gente sabe, pela doutrina espírita e pela visão do mundo espiritual, que os nossos espíritos são eternos, né? E o objetivo é a gente evoluir para chegar nesse momento. E só lembrando que quando a gente fala que o espírito é eterno, não é aquela imagem que a gente vai ver aqui, né, várias vezes na reencarnação, aí vai virar perfeito, porque a gente vai virar perfeito. Não sei se vocês já sabem dessa novidade, mas todos nós não estamos ainda não, viu? Mas a gente vai virar, vai ficar perfeito. Mas também não é que a gente vai ficar perfeito e vai ficar lá em cima, como a gente imagina, né? Comendo umas uvinhas e com alguém abandonando a gente, que a gente vai ficar sem fazer nada. Pelo contrário, quando a gente virar espírito perfeito, aí tem mais trabalho, né? Para ajudar a humanidade a também ficar perfeita. Então, é uma conexão que a gente tem aqui nessa mensagem que é muito forte, né? Nenhum momento tem lá, não, aí cheguei no paraíso e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, mas o nosso papel como espírito perfeito, como espírito evoluído, é continuar ajudando a humanidade dos mundos a também se evoluir e ser melhor. Tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora a gente vai fazer o passe virtual, então vou pedir para todo mundo de novo fechar os olhos. Se alguém tiver com o braço, perna cruzada, descruzar as pernas, o braço, para que a energia flua. Respirar fundo. Elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pensando em amor, pensando em paz. E agora vamos imaginar que tem uma luz bem forte, bem brilhante, no topo da nossa cabeça. É uma luz branca, um pouco prateada, e que ela vai descendo pela nossa testa, no nosso rosto,
Quando essa luz vai descendo, você vai sentindo uma paz, um acolhimento, como se fosse um abraço. Essa luz vai descendo pela sua garganta, passando pelos centros de força. Agora ela chegou no seu coração. E ela toca profundamente em tudo aquilo que você precisa. O seu emocional. Ela dá sustentação e traz uma paz interior. E ela vai descendo agora por todo o seu corpo. Estamos todos cobertos, banhados por uma luz bonita, forte, que nos enche de energia, nos enche de acolhimento. E preenche nosso coração com esse sentido de caridade, de doação. Agradecendo profundamente ao mundo espiritual por esse aprendizado de hoje. E que o Senhor nos fortifique para que possamos ser guias, professores para aqueles que precisam. Que acreditemos no que temos a oferecer. Nós somos fortaleza, Senhor. Agradecemos ao mundo espiritual por nos fortalecer. E que nós podemos estender a mão para todos aqueles que precisam. Assim como aceitaremos uma mão erguida para nos ajudar com as nossas necessidades. Somos todos enfermos, Senhor. O Senhor é nosso médico, mas o Senhor também age através das pessoas ao nosso redor. Então nos cura, Senhor. Nos ajuda nesse processo de cura da vida aqui nessa dimensão, através da nossa reforma íntima e através de todos aqueles que nos rodeiam, que nos ensinam tanto. Nos dá a coragem e a força e também nos sentimos como professores, que temos algo a oferecer, que temos algo a ensinar. Somos alunos e professores nessa vida, Senhor, e agradecemos grandemente toda a sua guia, por segurar nas nossas mãos e nos ajudar nessa caminhada. Muito obrigado, que tenhamos todos uma excelente noite, protegidos de todo mal. Amém. Graças a Deus.